para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos ler isso junto? De novo, lhes falava Jesus dizendo, bem forte: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler isso junto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam:
nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de modo próprio, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritana e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Vamos ler esse versículo? Em verdade vos digo. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso que é uma heresia abominável dizer que Maria é mãe de Deus. Deus é eternamente. E aqui está dizendo, antes de Abraão, eu sou. Talvez a flexão verbal mais apropriada aqui seria dizer, antes que Abraão existisse, eu era. Talvez fosse mais apropriado dizer eu era, mas ele disse eu sou, porque eu sou é o nome de Jeová, é o nome de Deus. Quando ele disse eu sou, qual foi a reação deles? Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Essa é a primeira vez em que Jesus diz claramente, eu sou um com Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus. Você precisa de crer que Jesus é Deus. Não basta crer que Jesus veio. Não basta crer que Jesus era o Filho do Homem. Não basta crer que Jesus morreu na cruz. Você precisa de crer que Jesus é Deus. Não que será Deus. Não que é alguma coisa intermediária entre Deus e o homem, um semideus, como os testemunhos de Jeová creem. Que Jesus não é Deus, Ele é um semideus. Jesus não é semideus, e Jesus não é apenas homem, Ele é Deus. Diga, Jesus é Deus. Essa é a mensagem que nós pregamos. Essa é a mensagem que você foi chamado para pregar. Você não tem que aprender muita coisa da Bíblia para você pregar o Evangelho. Você nem tem que saber, na verdade, a Bíblia para pregar o Evangelho. Porque não somos pregadores da Bíblia. Nós pregamos o Evangelho. Somos testemunhas de que Ele é Deus. E Ele está vivo. E Ele está presente não apenas entre nós, mas acima de tudo está vivo dentro de nós. E a grande diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião é essa. Apesar que tem muitas religiões que, entre aspas, pretensamente se dizem cristãs, mas são do inferno, são do diabo, porque qualquer religião, qualquer homem, qualquer espírito que nega que Jesus é Deus, esse é o espírito do anticristo, é o espírito do diabo. O espiritismo fala que Jesus é Deus, meus irmãos? O espírita crê que Jesus é Deus? Jesus é um homem evoluído, um homem sensacional, mas apenas um homem. Alguns ramos espíritas
nem creem que ele era homem, creem que ele era um fantasma. Sabe, algum corpo, como é que chama isso? Etéreo. Alguns irmãos entendem dessas coisas, né? Um corpo etéreo, um corpo fluidificado, que não era feito de carne como nós. Quer dizer, nem confessam que ele era o Filho do Homem, quanto mais Deus. Portanto, o Espiritismo nasceu no coração do inferno, e não temos que ter temor de dizer isso. O Espiritismo é apenas um dos ramos das religiões espiritualistas. Todas elas esotéricas, todas elas místicas, negam que Jesus é Deus. Podem até falar de Jesus, podem até dizer que oram para Jesus, que fazem prece para Jesus, mas não fazem, porque o Jesus que eles creem não é esse Jesus que está falando aqui na palavra, é outro. O Jesus que eles pregam não é esse Jesus, o Filho de Deus e o Filho do homem. Deus plenamente e homem plenamente. O que eles falam não é desse Jesus, é de outro Jesus. Portanto, rejeite isso. Não tenha receio de falar disso, mesmo que às vezes não entendam você. Nós às vezes temos medo de testemunhar, com medo de ofender as pessoas, usando julgamentos humanos, porque ele diz, eu não julgo ninguém. Vocês se julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém, mas quando eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro. Nós também podemos avaliar segundo a palavra de Deus. Eu fico pensando, se você ou eu, nós chegamos para alguém e dizemos o que Jesus disse, o verso 44, o que ele diz aí? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Se eu falasse isso para alguém, o que a pessoa ia falar? É por isso que eu não sou crente. Olha aí, vocês são tudo missão, vocês são de Deus. É por isso que eu não quero saber nada com Deus. Mas Jesus não preocupou com isso. Ele tinha que falar a verdade. Todo aquele que pratica pecado pertence ao diabo, porque carrega em si a natureza da serpente. Olha, irmãos, não tenha receio de dizer para as pessoas isso. De falar a verdade para ela. Você não tem que falar com dureza, nem com aspereza, mas fale a verdade. Se você não crê que Jesus é Deus, você vai morrer. Mas se você crê que Ele é Deus, e que Ele se fez homem para nos salvar, você não vai provar a morte eternamente. Nós iremos morrer, mas nós não iremos provar a morte. Sabia disso? Nenhum filho de Deus prova realmente a morte. O ímpio prova a morte. Você tem uma ideia de que a morte é algo, como eu vou dizer isso? Quando a pessoa morre, se ela não é de Deus, na hora que ela morre, ela anda por um vale da sombra, terrível, tenebroso, um lugar cheio de demônios, cheio de opressão, um lugar terrível. Quando a pessoa morre sem Deus, é esse lugar que ela caminha e para onde ela vai. Mas aquele que morre com Deus, ele não prova a morte, porque na hora que ele fecha os olhos nesse mundo, ele já abre os olhos para Deus, e os anjos já estão servindo a ele. Então ele não prova a morte eternamente. Às vezes você pode ler Jesus falando aqui, porque ele falou claramente. Ele diz no verso 51, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. A partir do dia de hoje, se você confessa Jesus, você não provará a morte eternamente. Eternamente. Isso significa que para nós não há morte de fato. Só há uma passagem mesmo. Para nós só há um abrir de portas e passar para outra dimensão. Para nós não existe de fato essa morte pela qual o ímpio passa aquele que não conhece a Deus. Tenho dó daqueles que não conhecem a Deus. Nós precisamos de ter dó daqueles que não conhecem a Deus. Nós não estamos jejuando aqui por causa de nós mesmos. Sabe, irmãos, eu não estou jejuando por causa de mim. Por causa de mim, eu não precisaria de jejuar, porque eu já conheço a vida de Deus, já tenho a luz de Deus no meu espírito. O Senhor me guia continuamente. Por causa de mim eu não precisaria de fazer isso. Sabe por que eu faço isso? Porque o Senhor tem dado um encargo no meu coração de que nós como igreja temos que seguir as pegadas de Jesus. E Jesus era o quê? Mediador. Ele se colocou como sacerdote para fazer mediação entre o pecador e Deus. Nós também hoje como igreja somos sacerdotes de Deus. E a nossa função é nos colocar como mediadores, como instrumentos para que o pecador possa se converter. Nós queremos ser um instrumento tão útil, um instrumento tão livre, tão desimpedido, que ao abrir da nossa boca, as pessoas sejam confrontadas com a luz de Deus e se convertam nos seus maus caminhos. O que nós queremos ver é gente se convertendo ao Senhor Jesus. É por isso que nós estamos jejuando. Quando falamos de avivamento, não estamos falando de algo para nós mesmos gozarmos, usufruirmos egoisticamente. Não, meu irmão, quando eu falo de avivamento, estou falando é para os doentes. O avivamento é para os possessos. O avivamento é para os oprimidos. O
O avivamento é para os casamentos destruídos. Avivamento é para os homossexuais escravizados. Avivamento é para os drogados. Avivamento, meu irmão, para aquele que está nas trevas. Porque quando o Senhor vem e traz avivamento, são eles que vão ser os beneficiados, porque eles vão sair das trevas, vão vir para a luz de Deus, o morto vai ganhar vida, o doente vai ser curado, o oprimido, escravizado vai ser liberto. Nós temos de crer nisso e buscar esta parte de Deus. Não esteja contente com aquilo que nós já temos. Porque o que nós temos é algo que Deus tem dado para nós. Não esteja contente com a bênção de Deus entre nós. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais para nós. Os irmãos creem nisso? Aí esse capítulo 8, como todos os capítulos de João, são muito longos. São capítulos extensos. Como eu tenho falado para os irmãos, o livro de João é o único que mostra Jesus falando. E se expondo. E dizendo. Por isso cada capítulo é um evento. E depois do evento, vem o discurso de Jesus. O Senhor vem para falar alguma coisa. E cada capítulo tem um ponto central. Esse capítulo, o ponto central dele é o pecado. Se você quer anotar, o ponto central do capítulo 8 é o pecado. E eu gostaria de ser bem didático com você nessa manhã. Primeiro ponto. Se você for colocar no seu caderno, coloque o primeiro ponto, o pecado. Jesus falou do pecado. Esse é o capítulo mais completo da Bíblia a respeito do pecado. Para cada assunto na Bíblia nós temos um capítulo, né? O capítulo 15, 1 Coríntios, fala da ressurreição. O capítulo 13 fala do amor, não é verdade? O capítulo 1 de Gênesis é a criação. O capítulo 20 de Êxodo é os 10 mandamentos, assim por diante. Cada assunto tem um capítulo-chave. O capítulo 8 de João trata do pecado. Para mostrar o pecado. Primeira coisa que o Senhor fala aqui nesse capítulo. Todos os homens são pecadores. Todos os homens são pecadores. Você fala, pastor, mas Jesus falou isso aqui no capítulo? Falou. Como é que ele falou isso? Ele falou com a pergunta. Ele não falou com a afirmação. Qual a pergunta que ele fez? Quem não tem pecado? Alguém tirou pedra? O que Jesus quis dizer com isso? Vocês são todos pecadores. A Bíblia fala que os fariseus queriam testar Jesus. E trouxeram para Jesus uma mulher pega em adultério. Bom que trouxeram só a mulher. Mas a lei dizia que tinha que ser apedrejada a mulher e o homem também, porque ninguém adultera sozinho, como os irmãos sabem. Mas trouxeram só a mulher. E a mulher foi colocada no meio. E Jesus estava ali, parece que ele estava de cócoras, no chão, sentado. E chegaram, ele olhou para cima e disseram, mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Provavelmente eles disseram isso depois de ouvir o Sermão do Monte, onde ele disse, eu não vim para revogar a lei, mas você ouviu o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Então, eles estavam acostumados a ouvir Jesus dizendo, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Agora, eles queriam saber Jesus dizer isso novamente. O que o Senhor diz? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de perguntar a Jesus. Quantos têm acompanhado o estudo de João aqui? Então, você tem lido João, porque nós lemos aqui todas as vezes. Já observou que Jesus, raramente, quase nunca, responde perguntas do tipo, sim ou não? Faz isso ou faz aquilo? Já observou isso? No capítulo 4, tem a história da mulher samaritana. A mulher fala, estou vendo que o Senhor é profeta. Me responde uma dúvida que eu tenho, muito antiga. Os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Nossos pais adoraram aqui em Samaria. O que o Senhor diz? Onde é que temos que adorar? O Senhor respondeu a pergunta dela, meus irmãos? Não. O Senhor falou o quê? Não é aqui, não é lá, não é lá, não é acolá. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito. Então o Senhor não respondeu a pergunta dela, na verdade. Depois, nós vemos aqui novamente, né, no capítulo 8, ele chega e pergunta, o que você tem que fazer? O Senhor não respondeu a pergunta deles. O Senhor apenas falou, tá bom, vocês querem apedrejar? Quem não tem pecado, joga a primeira pedra, mas ele não respondeu a pergunta. O outro caso está no capítulo seguinte, capítulo 9. Os discípulos viram um cego de nascença e perguntaram, mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? O Senhor respondeu a pergunta? Também não. Não foi ele, nem os pais, não foi ninguém. Ele está aqui porque Deus quer manifestar a glória. Mas na verdade não foi uma resposta. Por que Jesus faz isso, meus irmãos? Pelo seguinte, existem dois princípios de vida no universo, como aprenderam no cursão. O princípio da árvore da vida e o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida nos faz depender de Deus.
depender do Espírito. A árvore da vida fala que eu não sei nada de mim mesmo, eu sei apenas a vontade de Deus. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal é cheia de opiniões, é cheia de conceitos, é cheia de eu acho, eu penso, na minha opinião. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore do debate, é a árvore, sabe, da polêmica, é a árvore da contenda, é a árvore onde os polemizadores todos sobem. Porque é o lugar onde o ego humano é evidenciado. Jesus nunca aceitou ser colocado na árvore do conhecimento. Ele sempre caminhou para a árvore da vida. Vou te dar esse exemplo também. Quando alguém perguntar algo para você, não seja rápido em responder. Não responda apressadamente as coisas. Tem irmão que é muito rápido em responder. E por ser rápido em responder, acaba caindo na árvore do conhecimento. Torna-se um legalista. Não seja rápido em responder. Outro dia alguém veio brigar comigo aqui na frente. Pastor, me responde esse negócio. Descrente, pode ou não pode tomar ceia nessa igreja? Aí eu perguntei para ela. Interessante, se você for cair na onda da pessoa, você vai apenas criar uma polêmica. Não quer dizer que eu não sei. E nem quer dizer que eu não tenho um posicionamento. Mas na verdade, faz diferença responder essa pergunta? Eu perguntei para ela, por que você está perguntando? Você é incrédula ou você é crente? Ah, eu não sou batizada. Eu falei, então não interessa se pode, se não pode. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Se você não é batizada, você está em rebeldia contra Deus. Ela dizendo, não, mas não desvia o assunto, não quer falar de mim. Eu falei, mas só interessa você. Não é importante quem pode e quem não pode tomar ceia. O que é importante é o seguinte, você pode ser batizada, por que que não é? Por que que não foi ainda? É capaz para ser batizada ainda. Entende? As pessoas querem nos empurrar para polêmica. Querem nos empurrar para discutir dogmas e coisas assim. E fogem então do ponto central. Aqui Jesus colocou as coisas no ponto central. Entretanto, ainda quero falar um outro ponto a respeito do incidente. Jesus não poderia responder essa pergunta realmente da maneira como os fariseus queriam. Porque os fariseus queriam pegar Jesus. Havia 3 possibilidades aqui. Primeiro, se Jesus dissesse que podia apedrejar a mulher, ele estaria abrindo mão da posição de Salvador. Não é verdade? Eles diriam, então você não é o Salvador, você veio para condenar também. Então ele não poderia falar que podia apedrejar. Se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estaria negando a lei de Moisés, que era de Deus. Sendo ele Deus, ele não pode negar a lei, nem negar a si mesmo. Ele ficou de fato numa sinuca, os fariseus perceberam isso. A terceira situação é que ele também não poderia mandar apedrejar, porque os romanos haviam proibido os judeus de executarem qualquer pena de morte. Isso era uma atribuição exclusiva dos romanos, que tinham um sistema de julgamento considerado mais evoluído. Então, se Jesus falasse apedreja, ele estaria se colocando como inimigo do Estado romano, e poderia ser então preso e até executado. Então o Senhor ficou naquela situação. Mas o Senhor preocupou com isso? Os fariseus acharam que era esperto. Mas o Senhor Jesus é sábio, e a sabedoria vence a esperteza. E o Senhor só respondeu a pergunta. Mas antes de responder, ele agachou, ou já estava agachado, não sei, e começou a escrever no chão. Eu fiquei pensando ontem lá em casa, o que será que ele estava escrevendo no chão? Porque ele estava escrevendo algo no chão. Eu não sei, ninguém sabe, mas eu tenho suposições. A gente pode supor junto? Eu fico imaginando possibilidades. Uma possibilidade é poder estar escrevendo. Quem aqui que não tem pecado? E talvez começaram a ler o que ele estava escrevendo. Ou talvez estava escrevendo nomes de pecado. Adultério, mentira, roubo, homicídio. E talvez começaram a ler o que ele estava escrevendo. O fato é o seguinte, que ele escreveu alguma coisa. E provavelmente isso que ele escreveu ajudou na convicção de pecado. Porque a Bíblia fala que começando do mais velho, todos foram se retirando. Porque todos os homens são pecadores. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, meu irmão, não condene ninguém. Não condene ninguém. Nós, como igreja, não estamos aqui para condenar ninguém. Não jogue pedra em coisa alguma. Não fique pensando que você é o guardião da moralidade do mundo. Você não é. Não fique você agora assumindo para si a obrigação de acusar as pessoas. E na verdade, nós, os cristãos evangélicos, já temos uma imagem lá fora de acusadores. Qual que é o estereótipo que se faz de nós lá fora, meus irmãos? É de um pregador pregando na beira de uma rodoviária,
em cima de um caixote gritando bem alto: vocês têm que converter, pecadores miseráveis, senão vão para o inferno. Não é assim que pensa da gente? Somos os acusadores do mundo. Não, vamos abandonar essa posição, se é que algum dia a tivemos. Não condenemos ninguém. Não tenha palavras de condenação para ninguém. Reserve essas palavras para o diabo, porque ele sim é que condena. Reserve palavra para o mundo, porque o mundo também condena, porque o mundo é hipócrita. O mundo condena o tempo todo. O tempo todo. Nós não. Não condene ninguém. Não condene seu vizinho, não condene seu amigo, não condene seu irmão, não condene seu pai, não condene sua mãe, não condene ninguém. Também não me condene. E eu também, por minha vez, não vou condenar você. Porque quando nós nos condenamos, nos colocamos na posição de Deus. E só há um Deus. Diga, só o Senhor é Deus. Sendo só Ele Deus, não queira dar uma de Deus. Deixa só Ele fazer. Interessante, Jesus não fez. Ele, sendo sem pecado, poderia condenar a mulher. Mas Ele não condenou. Segundo aspecto do pecado. Jesus disse qual que é a fonte do pecado. Olha o verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Aqui Jesus contou qual que é a origem, qual que é a fonte do pecado. A fonte do pecado é o diabo. Ou seja, todos nós nascemos com a natureza de pecador, uma natureza pecaminosa. O que é uma natureza? Natureza é a tendência inata do organismo. Natureza é aquilo que é próprio de cada ser. Faz parte da natureza do cachorro latir. Ele não tem que aprender, a natureza dele é de latir. Faz parte da natureza do gato miar. Não tem que ensinar, é a natureza dele. Faz parte da natureza do homem pecar. Não tem que ensinar o homem a ser pecador. Pelo contrário, temos que ensiná-lo a ter virtudes, não é verdade? Temos que ensinar a criança, sermos até às vezes duros com ela, discipliná-la duramente para ensiná-la a ser bondosa, generosa, paciente, educada, obediente. Porque essas coisas, elas não são da natureza humana. Não foram colocadas dentro do homem, mas o inverso está lá dentro. O inverso está lá dentro. Todo homem é filho do maligno. Abre lá em 1 João capítulo 3, verso 10. 1 João capítulo 3, verso 10. No mundo só existem dois pais, ou Deus ou o diabo. Só se é filho de Deus ou do diabo, não tem uma terceira alternativa. 1 João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão é filho do diabo. Eu sei que é duro essa palavra e é ruim às vezes dizer coisas assim. Entretanto, Jesus o fez. E a vantagem de estudar a Bíblia seguindo cada capítulo é que nós somos forçados a falar de coisas que não falaríamos normalmente. Mas o pecado é coisa séria. O pecado é coisa séria. E a palavra do Senhor diz então que o maligno tem filhos. Lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 9 diz que Satanás é aquela antiga serpente. Ele é a antiga serpente. E as pessoas que nascem hoje, desde bebês, elas são serpente, raça de víboras. Olha o que diz Mateus 23, verso 33. Mateus 23, verso 33. Diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está chamando aqueles homens fariseus de serpentes. Ou seja, você é parecido com aquele que gera você. É por isso que o Senhor Jesus falou lá em João capítulo 3, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo, porque naturalmente, da carne, nós nascemos cobra. E cobras não vão herdar o reino dos céus. Nós temos de nascer de novo. É uma questão de mudança de natureza. No novo nascimento, a natureza serpentina é removida e a natureza divina é colocada no lugar. De tal forma que hoje nós carregamos dentro de nós a natureza de Deus. Aquele que é nascido de Deus, carrega em si a natureza de Deus. Quem nasceu de novo, ele tem conflito. Não quer dizer que não peca. Eu falei uma frase aqui no dia da ceia. Muitos irmãos perguntaram, mandaram repetir depois. A frase que eu disse foi o seguinte: nós não somos pecadores tentando ser santo. Nós somos santos fugindo do pecado. Entende a diferença? Você não é... Quem me corrigiu esses dias foi uma irmã preciosa. Ela não deve estar aqui, né? Foi ela que me corrigiu, me deu uma dura. Pastor, você falou que eu sou pecadora. Falei, nossa, deu até batedeira. Eu falei isso.
E depois eu estava analisando, ela tinha razão. E de fato, nós não somos pecadores mais. Nós somos santos. Fala para o seu vizinho, você é santo. Pergunta o nome dele. Vamos colocar o santo na frente. Deixa eu te ensinar a regrinha. Nomes que começam com vogal é santo. Então é Santo Aloísio, Santo Antônio. Entendeu? Mas começa com consoante é São. Então é São João, São Mateus. Entendeu a regrinha do português? Então qual que é o nome do seu irmão? Fala, você é São... Diga o nome dele. Diga, eu não sou pecador. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é, diga, escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele não tem alternativa. Isso significa o quê? Que você hoje não é mais escravo do pecado. Diga, eu já fui liberto. Eu não sou escravo do pecado. Agora preste atenção, como é que você sabe disso? Quer dizer que você não peca mais? Não, estamos sujeitos ao pecado, podemos pecar ainda. Mas isso torna a situação ainda mais séria do que a do ímpio. É mais sério o crente pecar do que o ímpio pecar. Porque o ímpio, quando peca, ele faz do que lhe é próprio. E ele nem dá conta de deixar de pecar, não. Ele não consegue. Para ele é impossível. Quando vem o ímpeto de agredir alguém, ele tem que agredir de alguma maneira. Ou ele agride com palavras, ou ele agride fisicamente, ou ele dá um tiro na pessoa, mas ele tem que agredir, porque ele é escravo, ele não consegue deixar de fazer aquilo. Aquele que nasceu de novo, ele é indesculpável, porque você pode dizer não para o pecado hoje. Você pode dizer não para a tentação, porque não há tentação maior do que a sua força. Se a tentação é grande, alegre-se em Deus, porque você então é forte. Tentações fortes, crentes fortes. Porque não há tentação além da sua força, diz a palavra de Deus. Portanto, nem que você tenha que suar sangue, nem que o seu olho fique pulando de vontade de pecar, você não tem que pecar, porque você não é escravo mais, porque o Filho libertou você. Quantos dizem amém nessa manhã? Quarto ponto. Jesus falou também, olha o verso 24. O resultado do pecado é a morte. Então são 4 coisas em relação ao pecado. Primeiro, todo homem é pecador. Segundo, todo homem pecador é filho do diabo. Terceiro, todo pecador é escravo do pecado, disse Jesus. E quarto, Jesus disse que o resultado do pecado é a morte. Verso 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Jesus está dizendo aqui, Romanos 6:23 diz o que, meus irmãos? Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que é o salário? Salário é pagamento. Qual que é o salário do pecado? Morte. E quando você fala em morte, pode ter certeza, não é morte física apenas. É morte espiritual. É a segunda morte. É o inferno. Mas tem um outro ponto ainda com relação ao pecado. Nesse capítulo que trata do pecado, tem 3 pecados em evidência. O primeiro pecado que está em evidência é o adultério. Porque os fariseus trouxeram a mulher em adultério. Por que trouxeram a mulher em adultério? Porque eles pensam que o adultério é um pecado mais grave do que os outros, já que Deus mandou apedrejar quem caísse esse pecado. O segundo pecado que o Senhor falou foi do homicídio. Olha o verso 44. Vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi o quê, irmãos? Homicida, desde o princípio. Esse é o segundo pecado. E depois, no próprio versículo, no final ele diz, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O terceiro pecado, o Senhor fala que é mentira. Na verdade, os pecados todos se enquadram nesses 3 grupos: adultério, homicídio e mentira. Eu não tenho tempo de fazer isso com você agora, mas presta atenção para você ver. Os pecados todos se enquadram nisso: adultério, homicídio e mentira. Todo pecado é uma falsidade, é uma mentira. Tudo começa com mentira. Adultério, não pense que é apenas uma questão física. Envolve idolatria, inclusive, diz a Bíblia. Né? E o homicídio, tudo aquilo que mata o nosso irmão. E tem muita coisa que mata. Não é só dar um tiro, não é só a morte. Que mata a ira, mata a facção, a inveja, o ciúme. Tudo isso mata. Tudo isso são coisas de morte. Então, na verdade, o pecado todo se resume nessas 3 coisas. São as maiores expressões do pecado. Mas o Senhor falou algo muito sério ainda. Segundo ponto. A lei é incapaz de libertar o homem do pecado. Os fariseus trouxeram a mulher e disseram, olha, a lei de Moisés manda apedrejar, mas a lei não pode libertar. A lei não liberta ninguém do pecado.
que significa isso, irmão? Algumas pessoas ficam nos perguntando, pastor, tem que fazer alguma coisa. Olha como é que está a roupa das irmãs. Eu ouço isso toda semana. Eu falo, irmão ou irmã, eu nem olhei a roupa das irmãs. Mas olha, pastor, transparente. Olha os decotes. Olha, está aparecendo tudo e não sei o quê. O irmão tem que criar uma regra. Nossa, quando eu ouço isso, não calafrio. Eu falo criar regra. Faz mal. Sabe por quê? Porque a lei, por si só, mata. E o que é pior? A lei não foi dada para libertar do pecado. Se eu criar uma lei, eu não vou libertar ninguém do pecado. Se eu criar a lei aqui, é proibido usar roupa assim assado, não vai libertar ninguém do pecado. Portanto, não adianta eu criar leis. Porque a lei não foi dada para isso. A lei foi dada com um propósito duplo. A lei foi dada, em primeiro lugar, para mostrar ao homem que ele é pecador. E, em segundo lugar, para mostrar o caráter santo de Deus. Diga, a lei foi dada com dois propósitos. Primeiro, manifestar ao homem que ele é pecador. Segundo, manifestar ao homem o caráter santo de Deus. O homem não saberia que Deus é um Deus que abomina a morte se o Senhor não dissesse, não matarás. O homem não saberia que Deus é um Deus que abomina a mentira, que abomina a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Entende o que eu estou dizendo? Então a lei manifesta o caráter de Deus. Mas a lei também mostra o homem pecador. Por que a lei mostra que o homem é pecador, meus irmãos? Vou dizer algo para você que vai parecer incrível. Mas a lei não foi dada para ser cumprida. A lei foi dada para ser quebrada. Alguém fala, mas não é possível. Por que Deus ia dar a lei para ser quebrada? Porque Deus tinha que mostrar para o homem que ele era pecador. Olha para cá. Vamos imaginar que todos nós aqui, todo homem na face da terra rasteja. É próprio do ser humano rastejar. Nós andamos rastejando. Todo ser humano anda rastejando. Acontece, como todo mundo anda rastejando, alguém acha isso anormal? Todo mundo acha normal. Todo mundo que nasce é assim, os pais foram assim, quem está nascendo hoje é assim, então é normal. Um belo dia, Deus se revela ao homem e fala, eu sou Deus, e eu sou santo, e eu abomino rastejar. E a partir de hoje é proibido rastejar. Por que Deus faz isso? Porque Deus é mau e quer nos forçar agora a andar na marra. Aí começam as muletas. Bom, Deus disse que é pecado rastejar. Vou ter que inventar uma muleta, uma cadeira de roda, vou ter que inventar algum guincho para carregar eu, alguma coisa. Porque eu não posso rastejar mais. Mas por mais que você tente andar ereto, você não consegue. Porque isso não está em você. E fica parecendo que Deus é mau. Como é que Deus manda eu fazer algo que não está em mim? Não foi esse o argumento usado naquele filme Advogado do Diabo? Como é que Deus manda eu fazer algo que eu não dou conta de largar? Lá no filme o diabo fala isso. Claramente, quem viu esse filme aqui? E lá no filme o diabo dizia, porque Deus realmente é uma pessoa muito desleal, porque Ele colocou em mim o desejo e depois falou, é proibido usufruir do desejo. Só que Deus não pôs o desejo em ninguém, porque Deus não tenta ninguém. Essa é a mentira do maligno. Deus não criou o homem desse jeito. O homem tornou-se assim por causa do diabo. Deus criou o homem reto. Deus não colocou nele a cobiça, Deus não colocou nele o desejo, o anseio que vem do pecado da morte. Isso veio do diabo. Mas voltando para a lei. A lei então foi dada para mostrar para o homem que ele não dá conta. Deus queria que o homem fizesse o quê? Deus, estou tentando andar ereto. Eu não dou conta. Eu dou 3 passos e eu caio de novo. Deus, eu estou querendo não rastejar. Eu consegui durante 1 mês não rastejar, mas fiquei exausto, e agora eu desisti, estou rastejando de novo. Deus, tem misericórdia de mim, que sou um rastejador, e terrível, não dou conta. É para isso que Deus deu a lei, para o homem clamar a Ele. Mas o homem clamou, meus irmãos? O homem se encheu de justiça própria. Inventaram muletas, e pensaram que com isso estavam agradando a Deus, mas não estavam. A lei não foi dada para libertar o homem. Portanto, não fique inventando lei na igreja. Não fique inventando normas na igreja. Isso quer dizer, meu irmão, que nós concordamos com o pecado? Não. Quer dizer que eu concordo com roupa sensual? Quer dizer que eu concordo com namoro sensual? Quer dizer que eu concordo com coisas que vê na televisão? Quer dizer que eu concordo com cinema ou coisas assim? Não, não concordo com nada disso. E nem Deus concorda. Entretanto, você não vai vencer o pecado apenas proibindo. Nem proibindo você mesmo. Tem pessoas que se enchem de normas, se enchem de lei. Não é esse o caminho para ser liberto. A lei não liberta.
A lei não liberta, regras não liberta. Pelo contrário, quanto mais lei, mais desejo de pecar. Quanto mais regra, mais anseio pelo pecado. É ou não é, meus irmãos? Nós somos um povo que é livre do pecado. E queremos agradar a Deus. Mas não pela lei. Não pela lei. Se alguém deixar de ir ao cinema, vai deixar porque Deus falou, não porque eu falei. Se alguém deixar de usar certos tipos de roupa, vai deixar porque Deus falou com ele, não porque eu falei. Não adianta mudar o exterior, se o interior não foi mudado ainda. Mude o interior, e o exterior naturalmente será transformado. Mas se mudamos o exterior sem mudar o interior, estamos criando uma multidão de hipócritas e fariseus, que por fora bela viola, por dentro pão bolorento, por fora sepulcro caiado, por dentro cheio de defunto morto. Não é isso que nós queremos. Queremos realidade. Não é isso que nós queremos, irmãos? Não queremos realidade? A realidade vem de outra forma. Como é que vem a libertação? Jesus também falou, como é que nós podemos resolver o problema do pecado? Primeiro ponto, essa é a pergunta, anote no seu caderno. Como resolver o problema do pecado? O Senhor nos deu a resposta. Primeiro ponto, somente por meio de um homem sem pecado. No verso 28, Jesus disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Jesus era Filho do Homem. Verso 45 e 46. Mas por que eu digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Essa é a pergunta que ele faz. Quem pode apontar o dedo para mim? Quem pode dizer que eu tenho algum pecado? Então, primeiro ponto, somente alguém sem pecado poderia salvar o homem do pecado. Somente um cordeiro sem mácula poderia ser salvação para o homem. Nenhum homem poderia salvar. Ninguém, nenhum outro nome é dado, diz a Bíblia, entre os homens, pelo qual se importa que sejamos salvos. Não há ninguém que se importe, na verdade. Mas Jesus se fez homem. Mas não apenas homem, mas homem sem pecado. Ele foi puro, nele não houve pecado nenhum. Ele poderia jogar pedra naquela mulher, não poderia, meus irmãos? Mas não fez. Ele disse, nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Eu poderia te condenar, mas não te condeno, porque eu não vim para condenar, não vim para julgar, eu vim para salvar o homem da condenação e do julgamento. Por isso, nunca pense que a acusação é de Jesus, está me ouvindo? Olha para cá, presta atenção nisso. Senti que alguns irmãos bombardeados na mente com espírito de acusação e de condenação. Mas o que é pior, estavam aceitando isso pensando que era de Deus. Que era o Espírito Santo falando com ele, que era Jesus. Eu quero falar para você nessa hora, Deus nunca condena você. Deus nunca acusa você. Nunca. Pastor, mas como é que Deus me mostra meu pecado? Deus coloca tristeza no seu coração pelo pecado. A Bíblia fala que há duas tristezas. A tristeza segundo Deus, tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus produz quebrantamento, produz contrição. Você chega para orar, você sente contrição, quebrantamento. É o Espírito te falando, conserta comigo. Joga fora isso aí, joga fora essa sujeira. Começa a cantar a música vem e te quebranta. É o Espírito te convencendo, é gostoso, é agradável. Vem em forma de um quebrantamento tal, que depois você sente leve, sente livre. Quantos testemunhos já sentiram isso na sua vida? Agora presta atenção, aquilo que é do diabo é diferente. O diabo dá mal-estar. O diabo te dá acusação, e você fica inseguro para pregar, inseguro para orar, inseguro para cantar, para louvar. Você se sente indigno, você parece que está desqualificado, sente que tem que fazer algo a respeito primeiro. Isso não é Deus. Parece zelo, parece que é um zelo seu, mas não é zelo. Na verdade é o diabo te oprimindo, é o diabo te acusando. E tem tantos crentes que andam o dia inteiro debaixo de acusação, e por isso não são úteis para Deus. Ninguém pode ser usado por Deus se vive debaixo de acusação. Você tem que andar em liberdade, em paz diante de Deus. Quantos têm paz aqui diante do Senhor? Tá bom, pastor, mas e quando a acusação vem? O que eu tenho que fazer? Ignorar? Não ignore, mas vença. Apocalipse 12:11 fala o quê? Eles, pois, o venceram por causa do quê? Do sangue do Cordeiro e por causa da... Diga, eu venço o acusador pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da minha boca, da palavra de Deus. Então abre a boca, fala a palavra, e ao mesmo tempo creia que o sangue te lava, e manda o diabo calar a boca. Mas pastor, o diabo tem razão, eu fiz mesmo, pastor. O diabo até quando está certo está errado, irmãos. Entende o que eu estou falando? O diabo nunca está certo. Até quando ele fala a verdade, ele está mentindo. Entendeu? Está mentindo ou não está? Pastor, mas se ele falou que eu pequei e eu pequei mesmo, não é verdade, não é mentira. Lá na tentação, no capítulo 4 de Mateus,
o diabo falou mentira para Jesus? Falou ou não falou? Difícil de responder, né? Ele falou mentira, sim. Aquilo lá é chamado de sofisma. Jesus, está escrito, se você pular daqui, vai dar ordem aos teus anjos para que sustentem você. Isso é verdade? Está na Bíblia, meus irmãos? Tá ou não tá? Mas é mentira do diabo. Isso é um sofisma. É um argumento tomando a verdade como base, com a conclusão mentirosa. Ou seja, o diabo só fala sofismas. Até quando ele fala assim, Naô, você pecou mesmo, Naô. Assume. Você pecou, a Bíblia fala, você tem que assumir seu pecado. Isso parece verdadeiro, mas não é. É mentira. Porque na hora que ele fala pro diabo, tá bom, Satanás, eu pequei. Ele é derrotado na hora. É derrotado por quê? Porque a fé vai embora, a comunhão com Deus vai embora, tudo acaba. Mas na hora que ele fala, Satanás, você é um mentiroso, porque o sangue do Cordeiro me lavou de todo o pecado. A comunhão vem na hora. A comunhão é restaurada na hora. É ou não é, meus irmãos? Quantos têm aprendido isso nessa manhã? Você nunca deve aceitar a acusação, não importa o que você fez. Chegou na reunião, não aceite, não aceite. Ninguém pode jogar pedra em você, nem o inferno inteiro, nem demônio nenhum, nem Satanás. E Deus que poderia fazer, não faz. Por isso você aceita. Agora tenha temor de Deus. Não continue no pecado, porque o pai repreende o filho. E às vezes a chicotada dói. Mas até quando Deus bate é bom. Até quando ele disciplina é bom. Segunda coisa, a salvação só poderia vir por um que fosse filho do homem. Agora sim, verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes quem, meus irmãos? O filho do homem. Então sabereis do quê? Vamos ler junto esse versículo. Verso 28, vamos ler? Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes é o Filho de Deus. Na Bíblia nada é por acaso. Tem que ser filho do homem. Deus, como Deus, não poderia perdoar o homem. Sabia disso? Sabia que Deus não poderia perdoar o homem? Porque Deus é justo. E Ele decretou, a alma que pecar, isso é justiça. Por outro lado, Ele é amor também. Ele queria perdoar o homem. Veja, o pecado do homem colocou Deus na sinuca. Por um lado, Deus é justo, tem que condenar o homem. Por outro lado, Ele é amoroso, Ele quer salvar o homem. Mas o amor não pode negar a justiça. Então Deus não poderia salvar o homem. O que Deus fez então? Deus virou homem. Deus se fez homem. Por isso Jesus falou o tempo todo, eu sou o filho do homem. Eu sou o filho do homem. Satanás e os demônios vinham dizer, você é o filho de Deus. Ele dizia, cala a boca, eu sou o filho do homem. Porque como homem, eu posso agora redimir o próprio homem. E posso agora perdoar o homem. E lá na cruz, meus irmãos, a justiça de Deus e o amor de Deus se encontraram. A cruz é a maior expressão de amor e é o cumprimento da justiça. É na cruz que a graça de Deus e a verdade se beijaram, diz Salmos. Sabe por quê? Porque na cruz Deus pôde satisfazer a sua justiça sem negar o seu amor. Ou mais, Deus pôde expressar o seu amor sem negar a sua própria justiça. Como estão me entendendo nessa manhã o que eu estou falando? Quando eu falo teologia, os irmãos parecem que dormem. Mas isso é tão importante você saber. Você tem que entender essas coisas. Você vai ouvir muito isso ainda. Volta para cá. Terceiro princípio. Não bastava ele ser sem pecado. Não bastava ele ser homem. Ele tinha que ser levantado na cruz. Olha o que ele diz. Quando levantardes o Filho do Homem, no verso 28. Levantar o Filho do Homem é uma expressão semelhante à que está lá em João capítulo 3, verso 14. Quando Jesus disse que do mesma maneira como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que significa isso? Jesus se tornou semelhante à serpente. Ele não era serpente e nem tinha veneno de serpente. Era de bronze, era apenas semelhante, parecido. Jesus tornou-se semelhante à serpente para poder levar a serpente para a morte. E quem era a serpente? Diga, a serpente era você. Fala para o seu vizinho. Nós éramos a serpente. Filho de serpente é o quê? Serpente. Satanás é a serpente mor. Nós somos as serpentinhas. Nós éramos, não somos mais. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu, nós morremos junto com Ele. Ou seja, Ele foi para a cruz como uma serpente, para que todas as serpentes pudessem ser mortas. E o diabo também, a serpente mor, fosse destruído. A Bíblia fala que pela sua morte, Deus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Ele foi destruído na cruz. É derrotado. Nós hoje temos autoridade.
Porque não somos serpentes mais. Somos filhos de Deus. Somos cordeiros de Deus. Quarto, Jesus disse no verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quarta maneira de ser livre do pecado. Precisamos da luz da vida de Deus. Sem luz não há salvação. Sem luz não há salvação. Sabe que tem algumas doenças que são curadas com radiação? Sabia disso? Radiação para curar câncer e outras coisas mais, não é isso? Doutor Marcos, pastor doutor. Tô certo. Radiação é um tipo de luz. A luz de Deus tem esse poder germicida também. Assim como a radiação destrói, tem esse poder de destruir doenças, a luz também da vida tem o poder de destruir o pecado. Ela é pecamicida. Destrói o pecado. Ou seja, quando a luz de Deus explode dentro de você, o pecado vai ter que ir saindo. Ninguém abandona os pecados todos de uma vez. Só abandona à medida que a luz vai entrando. Na hora que a luz vai entrando, você vai vendo e vai abandonando. E é interessante, quando a luz de Deus vem, é que você pode arrepender de fato. Ninguém se arrepende se a luz de Deus não brilha. Mas quando a luz de Deus brilha, mas a verdade não é apenas Jesus. A verdade, por exemplo, é você enxergar as coisas como é. Verdade é dar o nome certo à coisa certa. Raramente encontramos pessoas que dão nome de pecado para o pecado. Por isso não são livres, porque não conheceram a verdade ainda. Para alguns, pecado é doença da alma. Para alguns, pecado é doença, precisa de cura interior. Nunca é liberto, porque não conheceu a verdade, não falou a verdade. Mas quando você fala, esse é o meu pecado, ele tem um nome, é isso que eu sou isso, isso e isso, é assim que eu tenho vivido, Deus liberta. Na outra, estava me contando a experiência de um jovem, e eu achei lindo o que Deus fez na vida dele. Ele viu o programa de televisão, mas ele era viciado em droga, né, Naô Pedrosa? 18 anos. Mas está prestando vestibular. 18 anos de idade, ele ficava tão bêbado, tão drogado, que ele olhava para a televisão, não enxergava nem direito a tela, não é isso? Só ouvia, tão dopado que ele estava. Mas ele gostava de ouvir o nosso programa. E ele achava bom ouvir a palavra. Porque a palavra de fato traz conforto, traz um alento. E aconteceu que um dia, ouvindo aquela palavra, ele resolveu fazer um teste com Deus, né? Não, antes disso ele falou tudo que ele era. Ele falou: Deus, eu sou sem vergonha, vagabundo, viciado, drogado, eu apronto, eu minto, eu roubo, eu faço de tudo. E eu quero, porque ele estava desesperado, porque ficou sabendo que a namorada possivelmente estava grávida. Ele é sustentado pelo pai, e ele tinha que passar no terceiro ano, e tinha que passar no vestibular. E ele não tinha como, não havia mais chance de passar no vestibular, nem passar no terceiro ano, e a namorada parecia que está grávida. Ele falou: Deus, eu estou ouvindo o pastor falando aqui, eu estou falando tudo isso para o Senhor, que eu não sou nada, eu não valho nada. Olha a luz de Deus entrando. Ele não sabia, mas ele estava agradando a Deus ao fazer isso. E sabe o que Deus fez? Não tinha ele passar de ano. Mas ele chegou lá, não sabe o que aconteceu, mas ele saiu bem nas provas, não sei o que aconteceu, passou de ano. Foi vestibular? Passou no vestibular. E por fim, a menina que estava namorando era um engano e não estava grávida. Aí ele resolveu: tá bom, agora, tá bom Deus, já entendi. Foi lá para São Paulo Apóstolo. Foi para São Paulo Apóstolo. Foi lá na igreja, aqui na T7, alguns irmãos conhecem. Ele falou que queria servir a Deus, chegou lá, começou a participar. Mas ele percebeu que tinha algo errado, não é isso? Tem algo errado, não é a mesma coisa. Ele assistia a missa no São Paulo Apóstolo, viu o programa de televisão. Assistia a missa, viu o programa. Tem algo errado, tem algo errado. Não é isso? Por que ele sentiu que tinha algo errado? Porque havia nascido de novo. Mas até essa hora não tinha nenhum crente falando nada para ele, a não ser eu, né? Não tinha ninguém para orientar ele, mas o Espírito Santo é que faz. E aconteceu, meus irmãos, que Deus não ouve só crente, né? Glória a Deus. Não é maravilhoso isso? 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 Não é maravilhoso isso?